O que estas histórias têm em comum? Culto de adoração, 29 de dezembro de 2023. Então, mais uma vez, feliz sábado, né? Chegou a hora de nosso Senhor falar conosco através da sua palavra. E eu fico impressionado que, como nós acabamos de estudar na lição da Escola Sabatina, a mensagem tem bastante a ver com o que nós estudamos, com o comportamento e como Jesus olha para a humanidade, né? E algumas passagens nos ajudam a entender isso de uma maneira mais sucinta. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos oriente na leitura da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos na tua presença, pedindo a atuação do teu Santo Espírito na interpretação daquilo que iremos estudar, nos ajudando assim a estarmos mais próximos de ti e no caminho da verdade, que é o que mais importa para nós. Nós não queremos seguir caminho de homens, nós queremos seguir os caminhos que Jesus trilhou e preparou para que nós também pudéssemos estar pisando em suas pegadas, para juntos podermos então alcançar a vitória que vem dele. E é por isso que nós oramos em nome do teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Amém. Uma passagem que nós vamos ler, a primeira passagem, ela está em 2 Reis. Nós vamos direto à Bíblia porque nós temos bastante passagem bíblica para ler. Eu quero ler algumas histórias e depois nós vamos fazer uma pequena análise, né, sobre essas histórias. Então, o livro de 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. É a cura de Naamã, é muito conhecido por todos, né? Aquela história de Naamã, leproso. Aí a menina orienta lá a esposa de Naamã, que se ele pudesse ir até o profeta Eliseu, ele seria curado. Né? A gente já conhece bem essa história, mas vamos lê-la rapidamente, para que a gente possa, então, depois fazer um apanhado de 3 histórias que nós vamos ler. A gente pode tirar muita lição dessas 3 histórias bíblicas. E a primeira é a cura de Naamã. Verso 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. O Senhor Deus, né? Através dele, o Senhor Deus dera livramento aos sírios. Este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa a sua senhora: Oxalá o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Entregou a carta ao rei de Israel e dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. O rei então ficou lá indignado, né? A gente conhece a história aí no verso 7 em diante, o rei indignado, né? Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Posso matar ou vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então o rei achou que o rei da Síria estava provocando ele para que tivesse motivos para guerrearem. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgar suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até o rei havia esquecido que tinha profeta em Israel, né? Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu.
Eliseu mandou-lhe uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restaurada, e será purificado. Porém, Naamã indignou-se muito, e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre um lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, que são rios, né, lá de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu poderia lavar-me neles e ser purificado. Assim se voltou e se foi com indignação. Observem que aqui tem uma pequena mensagem que nós estudamos na escola sabatina. Naamã achou que se é somente me lavar 7 vezes, eu poderia fazer isso na Síria. Não sabe vir aqui? Lá em Damasco tem 2 rios maravilhosos. Eu vim aqui para ver para profeta, para que se é só entrar 7 vezes na água? Mas o Espírito de Deus continuou trabalhando. Então aqui mostra para nós aquilo que nós já falamos. Não é de qualquer maneira, Deus não quer qualquer coisa. Ele quer obediência, tem que fazer conforme Deus falou. Porque quem falou foi o profeta Eliseu. Mas ele falou em nome de quem? Em nome do Deus vivo, para testemunho, né, do Deus vivo. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não terias feito? Então, quando alguém indica algo que parece impossível, que está fora da esfera do pensamento humano ou da sociedade, a gente logo fica meio afoito para cumprir, porque aquilo ali é diferente do que a gente viu, né? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, então, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. É uma história bem grandinha, dá para a gente tirar muito aprendizado aqui. Mas a gente vai continuar com uma agora história um pouco oposta a essa. Essa aqui faltou, apesar de estar buscando a cura, faltou um pouco de fé na palavra do profeta, porque Naamã não era conhecedor dos princípios de Israel. Mas tem alguém lá no livro de Lucas, capítulo 18, a gente pode ir abrindo aí, vamos chegar lá. Lucas 18, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho, Lucas 18, do verso 18 ao 30. Também uma história muito conhecida, então eu vou lê-la rapidamente, tá? Que é a história do jovem rico. Todo mundo conhece, né, a história do jovem rico. Eu vou lê-la assim, de forma rápida, só para a gente poder fazer o apanhado da ideia geral. O jovem rico, verso 18 do capítulo 18. Perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aqui, indiretamente, Jesus já dá uma puxadinha de orelha nele, né? Queres dizer que eu sou Deus? Né? Reconhece que eu sou Deus? Porque ele, na verdade, ele foi falar com Jesus que ele tinha em mente que Jesus era um rabi, um homem sábio, poderoso, né? Quando ele chama Jesus de bom, Jesus usa isso como adjetivo ligado a Deus. E se você está me chamando de bom, bom só tem um, que é Deus. Então, reconheces que eu sou Deus? Sabe dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus aqui pulou alguns, né? Falou os mais sociáveis, né? Disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, então, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E aí vem aquela parte do camelo na agulha e tal, que a gente pode
já tem a compreensão, o conhecimento. Vamos nos deter apenas na situação seguinte. Esse jovem rico, ele era um judeu, conhecedor de todos os profetas, dos livros do Pentateuco, então ele conhecia a palavra. Tanto que quando Jesus questiona sobre conhecer os mandamentos, ele diz que não só conhecia, mas praticava os mandamentos. E quando ele fala que faz tudo aquilo que era socialmente visível, Jesus diz: abre agora o teu coração, doa tudo aos pobres e vem comigo. Deixa a tua profissão, deixa tudo que você pensa ser importante para trás e acompanha-me na minha missão. E ele, quando pensou em tudo que tinha, se entristeceu, né? E não teve coragem de abrir mão. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele sai triste da presença de Deus. Então nós temos Naamã, que não era judeu, e agora temos um jovem judeu. Um foi porque precisava da cura e através de orientação o Espírito Santo foi trabalhando e ele chegou lá. O outro já estava com Cristo porque já conhecia todas as Escrituras, mas lhe faltava algo. Agora vamos juntar essas duas histórias numa só? Vamos voltar um pouquinho, você não vai precisar nem mudar talvez a página da sua Bíblia, dependendo da Bíblia. No capítulo 17 de Lucas, um pouquinho antes, verso 11, nós temos uma história aí que é a história da cura dos 10 leprosos. Então, verso 11 em diante. Indo ele a Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Vejam bem, eram 10, todos pediram misericórdia. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. A partir do momento em que eles obedeceram a ordem de Jesus para ir aos sacerdotes, eles já ficaram limpos, eles estavam curados. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: então foram 10 os que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então o estrangeiro, então lhe disse, Jesus disse ao estrangeiro: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Foi curado e foi salvo. 3 histórias interessantes de serem analisadas em conjunto. Por que essas histórias vieram em minha mente? Eu acredito que o Espírito Santo mandou, porque não dava tempo de eu analisar tudo isso para montar esse sermão, devido a pouco tempo para a gente trabalhar aqui hoje, de anteontem para hoje, e muitos afazeres. Mas aconteceu algo no sábado passado, que nós estávamos passando para as crianças ali, o vídeo do coralzinho da Igreja Central, mas o vídeo era sobre a Páscoa. E o neto de vocês, ele questionou: moça, tia, essa história é da Páscoa, não é do Natal. E eu achei interessante o questionamento. Aí eu falei com ele assim: mas você crê que a Bíblia é uma história só do princípio ao fim? E ele disse que sim, que ele conversou muito com a gente, ele ama a Bíblia, e eu fiquei encantado com ele. Então, quando ele reconhecendo que a Bíblia é uma do princípio ao fim, então eu pude explicar para ele, e talvez nós adultos muitas vezes não temos essa compreensão. Para que Jesus morresse, ele precisava nascer. Ou melhor, invertendo a história, como ficou invertido na semana passada, para Jesus chegar à cruz, ele teve que nascer. Mas o propósito do nascimento de Cristo, desde que ele saiu do céu, era a morte. Jesus não veio a esse mundo para viver neste mundo eternamente. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. Então o nascimento de Cristo está ligado diretamente à sua morte. Para morrer, ele teria que ser humano.
Para salvar a humanidade, ele teria que passar por todo o processo da humanidade. E o que então que há de incomum nessas três histórias? A lição falou para nós grandemente, que eu até falei, nem havia lido aquela frase. E é a chave, né? Jesus não faz acepção de pessoas. Naamã buscou a cura, não porque ele teve fé como centurião, mas porque ele já estava tentando várias coisas, ou talvez com o poder que ele tinha, se procurava vários médicos, como se teve aí a procura pela cura da Covid, a procura pela cura da gripe espanhola, e toda vez que há uma doença grave na humanidade, se procura pela cura, através da ciência. E aquela menina de Israel conhecia um profeta que fazia milagres, que fez o machado flutuar. Profeta poderoso havia em Israel. E o próprio rei de Israel, na história, a gente já pega, vai juntando tudo, já havia se esquecido do profeta, porque quando Naamã chega a ele, ele fala o que o rei da Síria quer comigo? Guerra? Não sabe ele que eu não tenho poder de curar? Então ele se esqueceu do Deus que ele servia. Ele se esqueceu quem era que estava no comando. Ele se esqueceu que em Israel havia profeta. Até que Eliseu precisou saber do desespero do rei de Israel e mandar que Naamã fosse levado até ele. Não foi o rei de Israel que mandou Naamã até Eliseu, mas o próprio Eliseu, ao saber do desespero, falou: mande, envie o homem a mim, e ele saberá que em Israel existe profeta. Testemunho. Tudo o que aconteceu ali foi para testemunho. Para testemunho de Naamã, para testemunho da esposa de Naamã, do rei da Síria, de todos que conheciam Naamã, que não eram poucos, viu que os seus servos se mobilizaram. Senhor, se fosse algo difícil, tu não farias. Por que não pode fazer o que o profeta mandou? Que é tão fácil, já que é tão fácil, por que não faz o que ele pediu para que fizesse? Houve uma mobilização e todos testemunharam o milagre, porque os milagres de Deus são para todos. O jovem rico, conhecedor de toda a história de Israel, mas com o coração fechado. E diante do próprio mestre, agora não era um profeta, era o próprio Jesus. Ele se entristece, prefere a riqueza, porque ele não abandonaria tudo que ele tem para seguir um princípio de alguém que para ele era um grande rabi, talvez. Um homem poderoso nas palavras, poderia até fazer curas, mas seus negócios e sua riqueza estavam acima do relacionamento com esse homem, e não reconhecendo Jesus como Filho de Deus, pelo menos naquele momento. Eu sempre falo que eu espero chegar no céu e encontrar aquele jovem rico, para poder falar para ele: parabéns porque você mudou de ideia. Porque ele continuou vivo depois daquele encontro com Jesus. Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois daquele encontro. E se ele mais à frente, na época de Paulo, de Pedro, ele não vendeu tudo que tinha e doou aos pobres e fez parte da igreja de Deus? A gente não sabe. Jesus falou que era difícil, mas não impossível. Então, se tem uma pessoa que eu espero estar no céu e que eu quero encontrar com ele, é o jovem rico. Vou ficar muito feliz de poder saber que ele teve a oportunidade de mudar, assim como nós temos a oportunidade de mudar. E os 10 leprosos, que a bênção cai sobre todos eles, mas somente um reconhece. Talvez os outros não se achassem merecedores do sofrimento. E ao serem livres do sofrimento, se tornaram independentes, assim como o mundo faz. Muitas vezes com a igreja, se a igreja faz um trabalho social, a sociedade hoje está sendo treinada para acreditar que a igreja não está fazendo mais do que a obrigação dela. Porque a nossa fé é assim. Então nós temos o que oferecer e eles têm o direito de usufruir. E aí fazem como os 10 leprosos. Mas muitas vezes apenas um vai retornar. A gente pode ajudar 100,
ter 2, 3. Mas uma coisa como igreja nós precisamos ter: propósito. Qual é o nosso propósito? Nós estamos atirando com metralhadoras a esmo ou temos um alvo específico? Estamos pedindo a Deus quantas pessoas para fazer parte do nosso grupo no ano que vem? Porque nós não temos que pedir para Deus apenas mudar o coração de pessoas. Nós temos que pedir para Deus nos colocar no caminho de pessoas que desejam conhecer esse caminho conosco. A nossa oração tem que mudar. Nós queremos um derramamento do Espírito Santo sobre todos de uma vez só. Quando, na verdade, a nossa oração provavelmente começaria a surtir mais efeito se nós orássemos por aqueles que estão desejosos de conhecer a verdade, mas não sabem onde ir para conhecer essa verdade. E aí as coisas vão mudar. Porque aí Deus vai começar a mandar para nós aqueles que estão em casa orando e pedindo a Deus para conhecer a verdade. E nós temos testemunho disso aqui. Nós temos irmãos aqui com esse testemunho, que conheceram a igreja adventista, a mensagem adventista, a mensagem Apocalipse 14, porque clamaram a Deus por uma verdade maior. Não é que as outras também sejam só mentira, mas é que é um processo que vai cada vez aumentando mais. O conhecimento ele vai aumentando. O livro de Daniel fala sobre isso. Vão esquadrinhar, vão compreender, vão entender. A ciência se multiplicará. E é isso que as pessoas estão buscando. E às vezes a gente está buscando fazer a obra de maneira equivocada. A cura de Naamã, agora vamos entrar nesses versículos que eu dei para vocês, para a gente fazer o nosso fechamento, tá? A cura de Naamã não se deu em função da sua própria fé. Veja, não foi a fé de Naamã, foi a fé dos outros que levou Naamã até Jesus. Até Eliseu, perdão. Mas em função da fé dos que o rodeavam. E para testemunho desses, aqueles que tinham fé, né, a cura foi efetuada. E também assegurou a essas pessoas o aumento e a confirmação da sua fé. Se aquela menina já tinha fé em Deus, imagina para ela quando recebeu Naamã em casa curado. Para a esposa de Naamã, que junto àquela serva muito provavelmente passou a ser tida dentro daquela casa como uma filha. Porque ela foi a criança que soltou as palavras que encaminhou Naamã para o milagre. E ali serviu de testemunho para todos os servos de Naamã, para o rei da Síria, para a esposa de Naamã, para os seus parentes e para o próprio rei de Israel, que já tinha se esquecido que em Israel havia profeta. Aí nós vamos ler essa confirmação em Mateus 13, verso 12. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 13, verso 12. Vê se está assim, para quem quiser. Então pode ler. O que tem, se lhe dará. E terá em abundância. Mas o que não tem, até o que lhe será tirado. Até o que tem será tirado. Vamos tentar entender esse verso. O que tem, lhe dará. O que tem, ao que tem será dado. Né? E será dado em abundância. Mas o que não tem, até o que ele não tem, lhe será tirado. Como é que pode isso? Será dinheiro? Será bens? Do que a Bíblia está falando nesse verso? As pessoas às vezes não entendem. Naamã buscava a cura por meios naturais. O jovem rico faltou a fé de que Jesus era o Filho de Deus, que valia a pena perder tudo nesse mundo para ganhar a vida eterna. Dos 10, só um reconheceu Jesus e voltou. Aquele que tem fé em Cristo, lhe será acrescentada. E ele vai ter em abundância, porque a sua fé só vai aumentar. Agora, aquele que não tem fé em Cristo, ele tem fé em alguma coisa, que não é Cristo, mas ele acredita em algo. Mesmo que seja assim, eu acredito que Deus não existe. Mesmo que seja essa crença. Até isso lhe será tirado. Sabe por quê? Porque quando Jesus apontar nas nuvens dos céus, aqueles que não creem nele,
vão vê-lo. E aí tudo que ele acreditava vai por água abaixo, vai por terra. Então a fé que ele tinha de que Deus não existia foi por água abaixo. Porque agora foi provado para ele que Deus existe. Então se eu creio em algo errado, se eu creio numa coisa que me leva para longe de Deus, até isso vai me ser tirado. Porque a fé em um Deus oco não vai permanecer em pé. Às vezes a gente pensa que está falando de riqueza, que vai tirar o emprego de um, vai dar para o outro, e o outro porque não crê, a prosperidade aqui na terra, que isso aqui tem tendência de se transformar numa coisa linda. Não, querido, isso vai ficar pior. Para Jesus voltar, isso vai ficar pior. Tem que ter perseguição, tem que ter desemprego, tem que ter falta de comida, tem que ter estômago roncando, e tem que ter fé multiplicando, para que corvos tragam pães para a gente comer. Não foi assim lá no deserto com o profeta, com Elias? Os corvos não alimentaram? Com Elias ou Eliseu? Eu faço uma bagunça com esses dois que, olha, eu misturo todos os dois toda hora. Né? Então os corvos alimentaram o profeta. A mulher do povo de Samaria descobriu a fonte da água da vida. Eu nem sei se ela chegou a carregar os cântaros para casa quando ela foi chamar os homens para ouvir Jesus. Dá a impressão de que ela saiu com tanta vontade de pregar o evangelho que eu acho que aqueles cântaros ficaram no chão. Eu não sei, eu não estava lá, não está descrito na Bíblia. Mas tem hora que a sensação que a gente tem é essa. De que ela, quando ela descobriu o evangelho, descobriu a água da vida, a prioridade se tornou o contato com as pessoas para poder pregar daquele que tinha a condição de salvar todos eles. E a alegria tão grande, a sua fé aumentou tanto. Isso é sinal que ela tinha um pouco de fé. E Jesus alimentou. E Jesus tornou aquela fé numa cachoeira. De uma cachoeira se encontrou com o mar. E tudo foi multiplicando. Então quem tem fé terá ainda mais fé. Mas aquele que não tem fé, ou que tem fé na coisa errada, porque quem não tem fé em coisa errada. Em alguma coisa ele crê. Eu creio no acaso, eu creio que a gente está aqui por acaso, e tudo isso vai ser desmanchado. Porque a verdade vai vir à tona. E quando a verdade vier à tona, todos aqueles que acreditaram vão se alegrar com os céus, e aqueles que não creram vão morrer com Satanás. Então, ao que tem será dado, e o que não tem, até o que ele não tem, será tirado. Entendam isso e carreguem isso com vocês. Aqui nós estamos falando sobre fé, sobre acreditar, sobre permanecer com Cristo, mesmo em meio das piores situações. O jovem rico, ele era por nascimento, ele já fazia parte de um povo separado por Deus. Ele era descendente de Israel, e ainda judeu, né? O que mostra que muitas vezes estamos firmados em outros alicerces que não são Jesus e sua palavra. Às vezes a gente bate no peito e diz que é adventista, e o povo adventista é o povo da Bíblia, que nós temos conhecimento, e a gente acaba firmando a nossa fé num alicerce que não é Jesus, mas é um alicerce criado por nós mesmos. Pelo excesso de confiança naquilo que nós aprendemos na Bíblia, mas tomamos a verdade para nós, subimos em cima dela e achamos que já estamos garantidos e seguros. O jovem rico pensava assim. E olha o que a Bíblia fala a esse respeito. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 e 13. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos observeis tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus que prepara todo o caminho, cuida de nós, nos sustém, nos mantém. Faltou o que aquele jovem rico?
acreditar que Deus poderia sustentá-lo. Ele achava que somente os seus bens e riqueza poderiam mantê-lo na posição que ele estava. E muitas vezes aconteceu isso com os apóstolos, né? Com os discípulos de Jesus. As mortes foram terríveis. Realmente, seguir Jesus não era algo fácil. Porque o que estava reservado ali no final da vida na carne, até a ressurreição em Cristo, não era algo tão prazeroso. Mas mesmo assim, Paulo encontrou muito prazer em servir a Jesus, mesmo sofrendo. Porque a primeira fase já tinha acontecido, a fé dele multiplicava cada vez mais. Então é Deus quem nos dá, é Deus quem nos sustenta, que nos mantém. E ao abrir mão daquilo que a gente acha que nós temos o controle absoluto, a gente acaba entregando o controle nas mãos de Deus. E é Ele quem efetua tanto o querer, né, como a própria palavra efetuar. É Ele quem traz em nós, né, quem cria em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Os 10 leprosos, por outro lado, né, ou no mesmo sentido, nos mostram que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele abençoou todos. Ele poderia muito bem falar assim, talvez internamente, em pensamento, né? Apenas o que crê em mim será curado. Aquele que não crê não merece a cura. Ele abençoou todos. Os 10 o chamaram. Tem misericórdia de nós. E Cristo teve misericórdia de todos eles. Porque se o pedido de cura era um pedido de misericórdia, porque naquela época se cria que se sofresse era porque estava no pecado, então pediram misericórdia porque se curasse a doença era sinal de pecado perdoado. Tanto que Jesus os manda se apresentar lá no templo para os sacerdotes. Então eles clamam por misericórdia. E Jesus os cura. Mas apenas um reconhece quem é Jesus. Então não são as pessoas que nós escolhemos como igreja que Jesus está tentando alcançar. Não são as que eu tenho uma lista apenas de oração. Jesus quer alcançar todas as pessoas. Todas. Sem exceção. E nos 10 leprosos a gente vê isso. E João capítulo 12, verso 47 nos confirma. João 12, verso 47. Olha que verso lindo esse verso. Esse verso é simplesmente lindo. É Maria que vai ler? Amém. Olha que coisa linda. Se alguém ouvir as minhas palavras, a gente vê em outra parte da Bíblia o quê? E as guardar. A gente vê um monte de promessas sobre guardar. Aqui Jesus está falando o oposto. Ó. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo. Jesus não julga quem não guarda a palavra dele. Sabe por quê? Porque ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Que verso lindo! Eu não vim julgar quem está bebendo, quem está fumando, quem está... Eu não vim fazer esse tipo de coisa aqui na terra. O que eu vim fazer aqui foi salvar o mundo. Então Jesus nasce com o propósito de morrer para resgatar os seus filhos. Para resgatar todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, que mudarem o seu comportamento, que aceitarem a palavra de Deus como a verdade. Mas o primeiro passo é aceitar Jesus. E depois a gente começa então a fazer como as pessoas, cercar Jesus e perguntar: Senhor, o que faço para te agradar? Senhor, eu quero estar contigo. E agora, o que faço para te deixar feliz? E aí nós vamos encontrar as respostas aonde? Se esta é a palavra de Deus, e eu creio que esta é a palavra de Deus, é aqui que está o grande segredo. Mas homens maus tentarão usar isso, homens inspirados pelo inimigo tentarão usar a palavra de Deus de maneira distorcida, para que ao invés de ser alívio na vida das pessoas, a vida se torne um fardo,
E somente eles, homens, tenham as palavras certas para trazer um falso alívio, a fim de manter as suas ovelhas num curral como se fosse gado. Mas a ovelha é um animal guiada por amor. A ovelha não é como o gado, que se toca com o garro no chão, que se leva de um lado para o outro. A ovelha ela precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de atenção. Então, nós, quando Jesus disse para a gente não julgar, porque se a gente julgar, a gente corre de ser julgado, é por conta disso aqui. Olha o 46, um pouquinho antes. Vamos ler do 44 que começa as palavras de Jesus aí. Ó, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Aí ele fala, né? Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem que o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas falei do Pai, que me enviou e me prescreveu o que dizer e de que falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo como o Pai me disse. Tudo que Jesus fez ou disse foi conforme a orientação dada por Deus. Jesus foi orientado em todos os sentidos. E ele aponta para o Pai, assim como nós, como cristãos, devemos apontar para Cristo, né? Então ele é o único, é o caminho, a verdade e a vida. Somente por ele nós alcançamos o Pai. Por quê? O Pai otorgou esse poder a ele. E como eu disse, Jesus já nasceu para morrer, para resgatar a humanidade. Que nós possamos estar sempre preparados para sermos usados por Cristo como Cristo faria a obra. Não com os meus planejamentos, não da maneira como eu quero, mas que eu possa ser a ferramenta, permitir que Deus efetue a obra. Nós somos os instrumentos, mas a obra é do Pai Celestial e do próprio Cristo. Que nós possamos ter sempre essa predisposição de entregar a nossa vida como um todo, diferente do jovem rico. Se nós não temos riqueza, que a gente entregue o nosso respirar, que a gente entregue o nosso pensar, o nosso agir, para que Deus possa, através de nós, fazer como fez lá no milagre com Naamã, mostrando a Israel que o próprio Israel já tinha esquecido que tinha profeta, enquanto uma criança cativa distante não havia se esquecido do profeta. E o próprio Israel havia se esquecido. Então, que a gente possa estar sempre com tudo isso vivo em nossas vidas, para que outras pessoas possam olhar para nós e ter um vislumbre do que é Cristo Jesus, do que é estar com Ele, do que é viver com Ele, para Ele. Vamos entoar juntos o hino de número 325 para encerrarmos? Te convidar a estar aqui à frente orando comigo nesse momento, para nós fazermos uma oração também, já nos despedindo desse ano de 2024 e de 2023, né, e já nos preparando para as próximas horas aí. Se você tem um desejo de 2024 seja diferente, você pode se conduzir aqui à frente para receber uma bênção mais, declarar a Deus, né, que deseja receber essa bênção. Estarei orando por você. Amantíssimo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por tão poderosa palavra, não palavra de homens, mas porque pudemos e tivemos o privilégio de poder estudar a tua palavra. É a maneira como o Senhor se comunica conosco, uma das maneiras. Outra, através do teu Santo Espírito,
o sentimento também que muitas vezes nos toma, mostrando que o Senhor está nos impulsionando em algum caminho, mas sabemos que sentimentos muitas vezes podem ser enganosos. Às vezes estamos esperando algo e o sentimento nos engana, dizendo que o Senhor quer aquilo, mas na verdade o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então queremos a Deus nos firmar na realidade da Tua palavra, na presença firme do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos orientando, nos dando o desejo e a vontade de lermos mais, estudarmos mais, e que em 2024 nós possamos estar ainda mais fervorosos. Em janeiro, Caleb vem aí, nós esperamos poder levar a Tua mensagem a muitas pessoas. Como estudamos hoje, Jesus veio para todos, tem uma mensagem especial para todos. E nós desejamos ser esse instrumento valoroso em Tuas mãos, não para mérito nosso, mas porque estamos felizes em poder fazer parte da Tua família, a família celestial, a família daqueles que aceitaram Jesus como Salvador, como Redentor. Nós queremos pedir que o Senhor possa abençoar de maneira especial os irmãos que não se fizeram presentes, mas que eles possam sentir a Tua presença em seus lares. Também as pessoas que estiveram conosco no Natal Solidário, ouviram muitas mensagens, foram tocadas, e que elas possam continuar sendo quebrantadas, não para aumentarem o número de membros nesta igreja, mas para aumentarem o número de salvos que estarão presentes por momento e ocasião do retorno do nosso Senhor Jesus. Abençoa de maneira especial a nossa irmã que está nos visitando, que agora eu não me recordo o seu nome, mas o Senhor a conhece melhor do que eu. Que o Senhor possa estar colocando poderosos anjos em seu redor e derredor, ao redor da sua casa, abençoando seus familiares, todos aqueles que fazem parte da sua vida, todos aqueles que entram em contato com ela, e que ela possa ser também um instrumento seu, Senhor, resplandecendo luz onde quer que haja escuridão, que ela entre representando o Senhor, e assim então as pessoas possam sentir, assim como todos perceberam que através do problema de Naamã, a sua presença foi revelada no profeta Eliseu, e todos puderam se recordar de que Israel tem profeta. E nós acreditamos que na tua igreja também há profeta, há profecias, é uma igreja que vem através da tua palavra, e com isso pode operar sim os milagres que o Senhor planejou para que ela operasse no final. Por isso nós nos entregamos mais uma vez em tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pois ainda somos falhos e pecadores. Mas pedimos isso não nos méritos nossos, mas em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Você chegou até aqui. Que tal curtir, compartilhar e comentar?